Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um indicador super interessante que provavelmente você não conhece. Eu gostaria de facilitar ele e te entregar uma aplicação prática, tá? Para quem não me conhece, o Leonardo Passoni, invisto na Bolsa de Valores há mais de 2 anos, todos os meses mantendo a constância e o foco em dividendo, né? Vamos lá, para quem foca em dividendo, qual que é um dos principais indicadores que as pessoas utilizam em carteira? Dividend yield, né? Que é basicamente o tanto que aquela empresa pagou dentro de um ano. Vou trazer um outro indicador para vocês que, na minha análise, se encaixa melhor que o dividend yield para a gente analisar as carteiras, tá? Então, o que acontece? O dividend yield, o cálculo dele é o dividendo distribuído dividido pela cotação atual daquela empresa, né? Daquela ação. Então, o que esse indicador ele mostra para você? Baseado naquele preço que a empresa está hoje, a relação entre o valor que ela está distribuindo e o preço que ela está, certo? Só que às vezes você comprou uma empresa num momento muito mais descontado. Então você olha lá, o seu dividend yield é de 8%. Porém, o seu dividend yield real, que é o yield on cost, que é o indicador que a gente vai falar hoje, é muito maior porque você comprou ele no momento de baixa, tá? Então vamos lá. O yield on cost você vai utilizar o seguinte relação. Você vai usar o valor distribuído por dividendo dividido pelo valor que você pagou na empresa. Daí que vem o cost, né, de custo. Então é o custo que você pagou na empresa. Por que isso é interessante? Se você comprar uma empresa no momento errado, ela pode até distribuir bons dividendos. Só que se comprar ela em alta, esse yield on cost ele vai te entregar um resultado ruim, que você comprou no momento errado. Da mesma forma, se você comprar uma boa empresa que paga dividendo no momento que ela estava em baixa, o seu yield on cost vai ficar muito mais interessante. É o que de fato vale a pena pra gente, né? Porque, por exemplo, quando você foca em dividendo, né, a parte de valorização ela é consequência, mas o seu foco principal é dividendo. Então, uma das formas melhores para você medir a eficiência da sua carteira é pelo yield on cost. Você consegue utilizar ele de base no quê? Eu fiz compras mais inteligentes, paguei menos por um papel que valeria mais, pelo um papel que está distribuindo bastante, né? Então vamos imaginar o seguinte cenário: a gente tem dois casos, duas empresas valem R$ 10, você compra as duas empresas, onde elas vão pagar R$ 1 de dividendo, tá? Então, se comprar as duas por R$ 10, uma valoriza para 20, outra cai para 8, por exemplo. O yield on cost, ele vai nivelar e vai falar, bom, as duas te entregaram o mesmo resultado baseado no que você pagou e não o valor que aquelas empresas estão no momento. Porque se você for utilizar a precificação atual daquela empresa, daquela ação no momento, os seus dados vão ficar meio furados, né? Se a gente for analisar. Vai parecer que, por exemplo, a sua empresa de R$ 8, que ela está a R$ 8 agora, ela entregou um resultado muito superior à empresa, né, que estava sendo negociada a 20, por exemplo. Só que na real o seu yield on cost é o que importa, ele está nivelado, tá? Então esse é um indicador muito importante que você pode utilizar e eu vou te passar uma aplicação prática. Como que eu faço para utilizar esse indicador na aplicação prática? Eu nunca calculo com base nas ações isoladas. Eu calculo na minha carteira macro mensal. Eu somo todo o valor de dividendo que eu recebi no mês, certo? E eu faço a relação entre o total de valor que eu recebi de dividendo no mês, né, dividido pelo meu total aportado. Não é o valor que eu tenho de patrimônio no momento, é o total que eu aportei. Então, vamos imaginar que você aportou R$ 10.000 e esses R$ 10.000 viraram 20. Você não vai fazer o cálculo com base no 20, você vai fazer cálculo com base no 10. Da mesma forma, se você aportou R$ 10.000 e ela caiu para 5, o seu cálculo vai ser com base em 10, que foi o montante que você tirou da carteira e colocou na bolsa, tá? Esse indicador, na minha opinião, ele faz mais sentido para você analisar a sua carteira do que o dividend yield, porque você consegue monitorar também a eficiência da sua carteira baseada nos seus valores de compra. Se você conseguir encontrar uma boa empresa num bom valor, esse yield on cost vai te entregar isso também, beleza? Então comenta aí se você já utilizava o indicador, o que você acha desse indicador, se você vai utilizar e se faz sentido na sua carteira. Se você gostou desse vídeo também, curte, comenta e compartilha com o seu amigo, amiga que está começando a investir. Faça esse network, essa rede de pessoas falando e pensando sobre investimento, que você vai aprender muito mais rápido, tá? E qualquer dúvida também, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo. Tem mais vídeos no canal falando sobre investimento, tem vídeo falando sobre Copel, vídeo falando sobre Banco do Brasil, só acessar aí que tem bastante coisa legal, beleza? Então fique com Deus.